Olá pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula para a turma PGM 231, Petróleo Gás Integrado, terceiro período, no IFRJ Campus Duque de Caxias. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e estamos dando sequência aqui ao assunto. Nas aulas anteriores, nós vimos a introdução à eletricidade e vimos a lei de Coulomb na sua expressão básica, né? Força igual a constante elétrica ou constante eletrostática vezes o produto das cargas elétricas dividido pela distância ao quadrado. O que isso significa, né? Então temos uma fórmula que calcula o módulo, direção e sentido determinado por quê? Cargas de igual sinal se repelem, cargas de sinal oposto se atraem. A força está na direção onde essas cargas estão, na linha reta que une essas cargas. Essas duas cargas estão em qualquer lugar no espaço. Você pega a linha reta que une essas cargas, aí está a direção. Está nessa direção. E o sentido determinado pela regrinha que eu falei. Cargas de sinal igual se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, precisamos colocar isso em prática, óbvio. E para a gente poder colocar isso em prática, hoje nós vamos ver um exemplo, tá bom? Vamos ver um exemplo de nível um pouquinho elaborado, que eu vou colocar 3 cargas. Tá? Se eu colocar só uma carga, aí é bem trivial o exemplo. Então eu vou fazer um pouquinho mais do que o trivial para resolver um exemplo com 3 cargas, né, que estão nos vértices de um triângulo equilátero, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, calcule a força elétrica resultante na carga Q1 da figura abaixo, determinando também a direção e o sentido. Bom, vocês podem perceber que é um triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais a D. Então, como os lados são iguais, é um triângulo equilátero. A carga Q1 vale 6 milicoulomb. Esse M minúsculo significa milicoulomb. Q2, 8 milicoulomb. Q3, 12 milicoulomb. Na verdade, eu não coloquei o sinal aí nessa primeira imagem, mas em seguida nós temos aí, ó, mais 6 milicoulomb e Q2 é negativo, menos 8 milicoulomb. Transformando as unidades, nós temos que a distância D de 2,4 centímetros vira 2,4 vezes 10 a menos 2 e assim sucessivamente, milicoulomb 10 a menos 3. Eu desenhei aí no triângulo a força F21 e a força F31, tá? Q1 e Q3 são cargas iguais, sinal igual, então a força repulsiva. Q1 e Q2, força atrativa, carga de sinais opostos. Então, repare que F21, força atrativa, F31, força repulsiva, tá? Esses são as direções e sentido dessas forças. Primeiramente, calculamos o módulo da força F21. Constante K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. A distância é D, porque corresponde ao lado do triângulo equilátero. Substituindo os valores na fórmula, a constante K é sempre 9 vezes 10 a 9, Q1, 6 vezes 10 a menos 3, Q2, 8 vezes 10 a menos 3, e o D é 2,4 vezes 10 a menos 2, lembrando que ele está elevado ao quadrado. Separei todos os números, não fiz a conta com os números, fiz só as potências de 10. 10 elevado a 9, menos 3, menos 4. Aí dá 10 elevado a 7. Fazendo o cálculo, temos aquele resultado que passou ali, tá? Agora tem o cálculo do F31. O cálculo é similar, reparem, mesmo procedimento, só que substituindo o Q2 pelo Q3, que vale 12 vezes 10 a menos 3. E aí chegamos ao resultado ali, 11,25 vezes 10 a 8, tá?
Então temos os dois resultados do cálculo. Substituição, faz os cálculos, tem que tomar cuidado com a potência de 10, tá? Guardei esses resultados, 7,5 vezes 10 a 8, F21, e F31, 11,25 vezes 10 a 8 newtons. Apaguei tudo aí para limpar o campo, tá? F21, F31 representei, e aí eu tenho qualitativamente o valor da força resultante F1, traçando o paralelogramo. Então temos ali a direção onde ele vai estar, pela regra do paralelogramo. Nós precisamos representar isso daí no sistema de coordenadas cartesiano, que eu desenhei ali em cima, ó, coordenadas x e y. Então, transpondo o ponto Q1 para a origem do sistema de coordenadas cartesiano. Aí aparece ali um ângulo θ, que é o ângulo de F31 com a direção x. Eu vou precisar calcular esse θ, tá? O F21 está totalmente na direção x negativa. Então, isso aí não tem problema. Mas o F31, para poder decompô-lo no sistema de coordenadas x e y, vou precisar do ângulo θ. Como eles são opostos pelo vértice, como vocês estão vendo, θ é igual a 60 graus. Tá? É um triângulo equilátero, todos os ângulos internos valem 60 graus. Beleza. Passei todo o sistema de coordenadas cartesiano para o meu canto esquerdo. E aí eu desenhei ali, ó, F31x, F31y. Essas são as componentes de F31. F31x é a componente dele na direção x, que corresponde ao cateto adjacente do triângulo retângulo. Tá vendo que forma ali um triângulo retângulo com F31x e o F31y, que é o cateto oposto. Ali tem um ângulo θ. Então, gente, aí tem uma conta. Seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Tem um erro aí na digitação, tá? F31y igual a F31 vezes seno de θ. O seno de θ eu não copiei ali, apagou, tá? Então F31 vezes seno de θ. O cosseno de θ é F31x sobre F31, que é a hipotenusa. Então F31x igual a F31 vezes cosseno de θ. Como o θ é 60 graus, então no F31y temos o F31, que é 11,25 vezes 10 a 8, vezes seno de 60 graus. Menos por quê? Porque está apontando para baixo. Vê que o F31 aponta para baixo, por isso é negativo. Tá? O F31x, tá bom? F31x é 11,25 vezes 10 a 8 vezes cosseno de 60. Tá? Então temos aí o cálculo da F31x e F31y, que são as componentes da F31. Então, F31y menos 9,731 vezes 10 a 8 e F31x 5,625 vezes 10 a 8. F31y negativo, aponta para baixo, olha na figura aí, ó. Só que componente F31x positivo, 5,625 vezes 10 a 8. Aí precisamos calcular F1x, que vai ser o quê? O que tem tudo que está na direção x. F31x menos F21, que o F21 está todo na direção x, só que apontando para o lado oposto, negativo. Por isso o sinal de menos. Então eu faço 5,625 menos 7,5. Tudo isso vezes 10 a 8. Dá 1,875 vezes 10 a 8 negativo. Ó, menos 1,875 vezes 10 a 8. E o F1y é simplesmente igual a F31y. Menos 9,731 vezes 10 a 8. Então calculamos aí o F1y e F1x. Desenhei aí ampliando o F1, tá vendo? Verdinho ali, eu coloquei ele ampliado. Aí você tem o F1y e o F1x desenhado e representei ali o ângulo alfa. A gente precisa achar o ângulo alfa e o valor de F1. Como nós temos um triângulo retângulo, nós temos os dois catetos, que é F1y e F1x. Usamos o teorema de Pitágoras para achar F1. F1 igual a raiz de F1x mais F1y, F1x ao quadrado, F1y ao quadrado. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. O resultado dessa conta dá 9,1 vezes 10 a 8 newtons, tá? Beleza, então chegamos nesse resultado. Repara que faz sentido porque o tamanho do F1
y é similar ao do F1. O tamanho do módulo de F1 é similar ao F1y, 9,91, 9,731. E aí determinando um ângulo. Para determinar o ângulo alfa, podemos usar a fórmula do cosseno, do seno ou da tangente, tanto faz. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, seno cateto oposto sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós temos todos eles ali, os quadradinhos coloridos, e aí podemos achar o ângulo usando a função inversa do cosseno ou do seno ou da tangente, tanto faz, só usar os valores adequados, aí você tem lá o valor do ângulo alfa, que é 79 graus, tá? Então isso implica que o ângulo oposto ali ao alfa é bem pequeno e é coerente com F1, próximo do valor de F1y, tá? Então é esse o cálculo que foi feito, tá? Decompondo as forças. A única força que precisou decompor foi a F3, a força que a carga 3 exerce na carga 1. A força que a carga 2 exerce na carga 1 não precisou decompor. Então, um exercício onde só tem uma decomposição de forças. Se eu tiver, por exemplo, um quadrado ou um retângulo e tiver 4 cargas elétricas, aí eu vou ter duas forças, uma na direção X, uma na direção Y e outra que precisa decompor, tá? Enfim, depende da geometria do problema. Esse é o primeiro exemplo. Depois a gente vai ver se resolve mais exemplos, tá bom, gente? Tchau, agradeço a atenção de todos.